Fala pessoal, tudo bem? Agora a gente vai para a parte de utilizar a Teasy, tá? A gente vai utilizar ela nesse projeto aqui. É um projeto para. É só uma calculadora mesmo, é um projeto bem simples, é só para a gente fazer esses testes mesmo, tá? Então eu já clonei esse projeto aqui, então eu vou instalar ele aqui. Se vocês quiserem usar o mesmo projeto, tudo bem, eu vou só explicar uns conceitos. É interessante vocês saberem que o projeto que eu vou iniciar da TIS é exatamente o mesmo que vocês estão aí, o clone e tudo mais, vai ter uns arquivos aí, eu vou explicar esses arquivos e como eles funcionam, tá? Então podem ficar super tranquilos quanto a isso, beleza? Enquanto instala aqui, eu vou falando para vocês como é que vai funcionar esse vídeo. Vai ser um vídeo mesmo só te explicando os conceitos e aí mostrando como é fazer uns testes ali na TIS. É para ser mais rápido e tranquilo. Depois a gente vem um vídeo de como executar esses testes usando o TIS Instructor, tá? Mas é super tranquilo também. Daí a gente vem com a instalaçãozinha de como rodar ele. É para ser bem rápido, não vai ter muitos problemas. Eu até adaptei essa aplicação que vai abrir agora para a gente ter uns IDs, umas coisinhas mais fáceis de encontrar os elementos, tá? Até para facilitar para a gente, certo? Então, basicamente agora a gente vai fazer todo o teste. Vai abrir a aplicação aqui nossa de teste para vocês verem, que é só uma calculadora super simples, tá? Então, enquanto isso, eu acho que eu já vou abrindo para vocês o nosso projeto no estado atual, que é o que ele está aí, tá? Então, vamos começar por um arquivo chamado configuration aqui na pastinha config. Recomendo deixar nesse formato com essas pastinhas, mas você pode apagar, fazer as que você quiser, certo? Então, aqui eu vou passar pelas configurações. Todo teste, todo framework de automação vai precisar dessas configurações, tá? Então, podem ficar super tranquilos. Aqui, a primeira linha só diz qual browser a gente quer usar. Eu vou usar o Chrome, tá? Lembrando que depois eu venho explicando como abrir no Chrome e tudo mais, a gente precisa de um pluginzinho, mas não se preocupem com isso agora. Aqui a gente também tem o tempo implícito de espera, então a gente tem dois problemas, né? O primeiro eu ensinei vocês a resolverem, que é como encontrar um elemento, eu ajudei vocês lá no vídeo de como encontrar, e o segundo possível erro no teste é quando fazer isso, né? A gente tem a possibilidade de, eu achei o elemento, mas quando ele vai aparecer, né? Então são os maiores dois problemas que a gente tem na automação. Esse não vai resolver totalmente esse problema, mas resolve parcialmente, quer dizer que entre um elemento e outro ser renderizado na tela, eu espero até 5 segundos. Não quer dizer que eu espere 5 segundos, é até 5 segundos, tá? Essa variável de 300 você pode ignorar. A variável aqui de URL root aqui não é o nosso sistema, né? O nosso sistema é outro, então vamos aqui pegar localhost aqui, beleza? Vamos trocar por esse daqui, certo? Então aqui agora vem para uma parte um pouquinho diferente. Geralmente quando a gente automatiza, a gente só roda o teste automatizado, mas aqui não vai ser assim. Então penso que tem um cliente que vai usar a nossa calculadora e ele tem uma tela e essa tela é dessa resolução. Então a gente vai simular até a resolução do cliente, certo? Então basicamente o arquivo de configuração era isso. Tem um outro aqui chamado page register, mas eu vou deixar ele para depois. Tá? Então agora a gente vem mais para a parte dos components, né? A Teasy foi feita com base em um padrão de projeto chamado PageObjects e o PageObjects tem umas certas peculiaridades. A primeira delas é o Components. Pensa que no PageObject cada página da sua aplicação ela é uma page e as suas ações são, digamos, métodos. Tá? Então eu teria, por exemplo, a página Home, e a página Home teria um botão de login que seria essa ação e tudo mais. Então, dentro dessa página, ela ainda tem os seus próprios components que podem até variar, eles podem até estar em mais de uma página ao mesmo tempo, certo? Então, vamos lá colocar nossos components aqui, eu vou te mostrar como fazer isso, é bem simples, então vou apagar todos os components que tem aqui, a gente vai começar a inserir um do zero, então eu vou dar um nome para o component, vamos ver aqui um component chamado, vou arrumar aqui minha tela, tá? Esse vai ser o componente AC, vamos inspecionar ele aqui. Tá? Como eu disse, é para ser super tranquilo essa parte da inspeção, tá? Então a gente tem um componente com ID AC. Se a gente quiser testar ele aqui, vamos testar. Então vamos lá, document, vou limpar por aqui mesmo, tá? Document.getElementById, né? Como a gente viu lá, AC. Então ele já vai dar nosso botão ali. Os IDs daqui não vão ter muito aquela pegadinha que eu falei lá no outro vídeo, então se vocês quiserem fazer mais rápido, como a gente vai fazer,
vai ser super tranquilo, tá? Então vamos lá, então como é que vai ser? Vai ser meio, vou chamar de, vamos lá, colocar botão AC, né? Eu vou pegar ele, eu posso pegar por classe, CSS, o CSS é o nosso CSS Selector, tá? Então eu vou usar por ID mesmo, o ID dele é só AC. E vamos fazer a mesma coisa, então eu vou colocar o botão 2, né? Vou colocar por extenso, 2. O ID dele vai ser 2, tá? E assim sucessivamente. Se você quiser colocar mais outro, vamos testar aqui, ver se o 2 é realmente 2, tá? Então vocês vão ver que tá tudo certinho, já tá configurado. Então vamos fazer um teste super simples, que é uma soma de 2 mais 3. Então vamos colocar aqui botão 3, tá? E aqui a gente vai colocar 3, certo? Ah, mas o que ficou faltando? A gente só tem esses botões envolvidos na soma? Não, a gente também tem o botão de mais envolvido, né? Então vamos colocar aqui, só que em vez de aqui a gente vai colocar mais. Olha, veio o botão mais, tá? Então vamos colocar aqui o botão mais. Então vou colocar aqui que o ID dele é mais. A gente também tem um outro botão envolvido, que é o botão de igual, né? Então a gente tem aqui, ó, o botão de igual, o ID dele é igual. Então vamos testar também, só para garantir, tá? Então aqui veio o botão igual. Então vamos lá, botão igual e aqui igual. Até agora não tem muito problema, eu fiz um esquema aqui de colocar antes, tá? Mas dá para colocar depois sem problema aqui. Então vamos lá. Aí qual botão que falta aqui pra gente colocar, né? A gente colocou igual, mas tem uma coisa que faltou. Aonde a gente vai ver o resultado, né? O resultado aqui no display é uma classe chamada display. Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui display component, pode ser. E aqui a gente não vai pegar mais por ID, a gente vai pegar por class e a class vai ser display, tá? Então basicamente a gente já mapeou todos os componentes, é só essa parte mesmo de componentes que a gente tem. A gente vai reutilizar esses componentes depois, certo? Então o nosso teste a gente vai envolver só esses componentes, então a gente mapeou só esses componentes, beleza? Até aqui, tudo certo. Tá, então a gente já fez a configuração, já fez os componentes. Então aqui a gente tem nossas páginas. Aqui era um exemplo de páginas antigas e tudo mais, então eu vou apagar, tá? Eu vou apagar essas páginas aqui. Acho que eu vou renomear essa página aqui, tá? Então em vez de login Trello, vai ser... Vamos dar um novo nome para essa página, então. O nome dessa página vai ser Calculator Home. Vamos colocar homepage, tá? Então aqui a gente cria as ações dessa página. Então, o que seria uma ação da página, né? Elas podem ser coisas simples, como tipo clicar em um botão, ou pode ser ações um pouquinho mais complexas, como, por exemplo, verificar uma conta ou algo assim. Então, a gente vai fazer primeiro cálculo soma 5. Esse é o nome do meu teste. Então, o que a gente vai fazer no cálculo soma 5? A gente tem que incluir steps, Ctrl espaço, tu vai ter essas opções. A minha primeira opção é esperar um elemento ficar visível, né? Eu tenho que esperar um elemento ficar visível. Então, qual elemento eu tenho que esperar? Aqui em cima eu posso colocar, eu tenho que esperar qualquer um desses. Eu vou colocar para esperar o primeiro botão da soma, que vai ser o botão 2. Eu vou esperar mais ou menos 2 segundos, né? No máximo. Então, é assim que vai funcionar. Então, primeira coisa que eu vou fazer, esperei o botão 2 ficar visível. Depois que ele ficou visível, eu vou clicar no botão 2, certo? É isso. Depois que eu clico no botão 2, eu tenho que clicar em qual elemento? Eu tenho que clicar no mais, certo? E depois eu tenho que clicar no botão 3. Então, vamos aqui, botão 3. Isso tudo que eu estou fazendo, tá, pessoal? É Enter, Ctrl espaço, e daí vocês conseguem fazer. Depois de clicar no botão 3, eu vou clicar no botão igual. Certo? Então, depois disso tudo, o que tem? A minha página, ela vai ter que ter o número 5. Então, vamos lá. O que eu tenho aqui? Eu tenho página contém, eu tenho muitos desses atributos aqui, certo? Mas eu queria uma coisa mais personalizada. Eu queria, por exemplo, ver se tem um elemento lá mais manual. Eu quero ver se esse aqui é 0.
Porque o que acontece? Eu posso, por exemplo, validar se aqui tem 5 e vai ter 5, né? Porque tem o número 5 aqui, mas eu quero validar esse daqui. Então vamos lá, vamos primeiro colocar, vamos ver se a gente consegue por aqui. Document.get elements, no plural, né? Class by class name, e o nosso class name é display, certo? Então a gente tem um display que ele vai estar na posição 0, a gente está ali, e a gente vai ver o value dele. Só o value. Vamos ver ele inteiro, então. Display, certo? Então a gente pode ter a variável text content aqui, e o nosso text content é 0. Então, beleza, eu quero ver se o nosso text content é igual a 0. Beleza, true. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer 2 mais 3, 5, né? Então, a gente vai fazer o que agora? A gente vai ver se o nosso text content é igual a 5, né? Que é true. Então, vamos supor, eu quero fazer uma coisa mais personalizada. Você tem a possibilidade de executar JavaScript dentro da própria TIS, tá? Assim, e fazer essa verificação super tranquilo. Tem essa opção de cálculo soma 5, e aí aqui a gente vai ter uma questão de uma ação mais macro, tá? Dentro do nosso page object. Eu quero uma ação mais simples, assim. Eu quero, por exemplo, colocar a ação clica no elemento 2, uma ação clica no mais, e depois eu definir a sequência. Também é possível, tá? Então, você vai, por exemplo, aqui, clicar no botão 2, por exemplo, e aí eu vou vir aqui, clica elemento 2, sem problema nenhum, assim, tá? Existem outro tipo de verificações, tá? Então eu posso colocar aqui, vamos colocar aqui, clicar no botão 3, né? Beleza, clicar no botão 3, e aqui a gente vai colocar, por exemplo, uma ação de clicar no botão 3, tá? Botão 3, tá? Então, assim, você vai poder fazer todos os seus testes assim. Então, aqui já está pronta a questão da page, tá? Super tranquilo, é assim que tu vai fazer uma page, tu pode colocar as ações mais macro, englobando, tendo um significado, ou tu pode colocar as ações mais micros, tendo um significado, mas não sendo tão expressivo, tá? Depois que tu cria uma página, a gente tem um negócio aqui chamado Page Register, tá? O que é esse Page Register? Eu já vou apagar aqui. O meu já veio importado, mas ele veio importado por outro motivo. É porque eu editei uma página que já existia. Então, o que acontece? A gente tem um Page Register. Quando a gente entra, a gente tem que falar uma página, tá? Quando você cria uma página, tu tem que registrar ela. Por quê? A partir do momento que ela é registrada aqui, todos os imports, todas as configurações, todos os componentes, eles vão se comunicar, certo? Então, é só para isso essa página de Page Register e é só, tá? Por último, a gente tem os testes, né? Então, aqui a gente pode criar os nossos testes, tá? Que são fluxos. Então, eu vou criar aqui, por exemplo, flow tests, certo? Então, aqui eu vou criar um fluxo. Por exemplo, um fluxo, ele é tipo, por exemplo, ele pode englobar várias ações de várias páginas ou várias microações de uma página só, não tem problema nenhum, você manda aqui. Então, o que a gente vai fazer? Teste soma 5. E aqui você vai chamar com Ctrl espaço uma ação de uma página. Então aqui você vai executar o cálculo soma 5. Aqui já mataria o teste do cálculo soma 5, né? Então se tu fizer uma ação mais macro desse tipo, você vai fazer aqui. Se você quiser uma outra ação, tudo mais, uma ação mais micro, tu pode criar um flow aqui diferente. Teste soma 5 separado, por exemplo. Eu vou dar esse nome, tá? Então, qual que é a primeira ação para o teste soma 5 separado? Primeiro, clica no botão 2, depois, aí teria que clicar no botão mais e tudo mais, entendeu? Seria isso. E aí, quando você coloca aqui, execute, vai ser executado na mesma ordem que tu inserir aqui. Então, aqui já está pronto o teste. Depois, agora na próxima aula, eu já vou mostrar para vocês como executar esses testes, tá? Eles vão ser super rápidos, assim. A gente pode depois, para a próxima aula, eu acho que eu vou implementar aqui normal para vocês verem como seria o cálculo soma 5 nesse modelo e o cálculo soma 5 no outro modelo, tá? Para não deixar esse vídeo mais longo, mas basicamente todo o fluxo de teste, como criar teste na TIS é isso. Vocês sempre vão usar o TIS Sandbox e aqui vocês vão criar arquivos, tá? Você pode criar um novo arquivo aqui com new, flows, page
recomendo que tenha somente um arquivo do tipo components, um arquivo do tipo configuration e um arquivo do tipo page register. Mas agora flow, page, vocês podem criar quantos vocês quiserem, tá? Mas basicamente é isso. A próxima aula agora a gente vai ver como fazer isso aqui virar script executável, como rodar isso daí numa numa estrutura bem legal e como ver o relatório, porque a gente vai ter relatório em HTML navegável, certo? Obrigado, pessoal, e é isso. Valeu!